Oi, 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 sejam bem-vindos. Eu chamo Lina de Nutrição. Este aqui é o Aprender a empreender. Hoje estamos com ela, a Asha, que é chefe de cozinha na área de alimentos gluten free. Então vamos aprender uma receita e vamos conhecer um pouco da história da Asha. Asha, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, por estar aqui neste programa, neste canal, não é isso? Vai ser um prazer falar sobre como eu comecei a aprender a empreender. Isso. Nós estivemos com a Asha, primeiro para falar da Fortimag, que era um sistema de cuidado e tratamento da água que nós consumimos. E na segunda parte, vamos falar um pouco sobre a produção de alimentos sem glúten para diabéticos, as pessoas que têm intolerância ao glúten, e por aí fora, pessoas que têm alergia. Alergias ao glúten, à proteína do trigo. Então, eu vou contar sobre a história, como é que a Asha começou a produzir alimentos sem glúten? Olha, eu há mais de 16 anos comecei a procurar algum alimento, que sabemos que o pão é base. Todos os dias nós, quando acordamos, vamos à padaria para comprar um pão que é para o nosso pequeno almoço, né? E quando nós temos que acordar e não temos aquela base, como é que nós ficamos? Eu recebi esse diagnóstico e disseram que tens que tirar o pão, ou o bolo, ou a chamuça, ou o rissol da tua vida, porque já não podes comer. Intolerância ao glúten. É uma doença autoimune chamada doença celíaca, que é uma doença que nós não podemos tocar na farinha, não podemos usar uma faca que corta o outro pão, não podemos estar numa padaria que fazem outros produtos com trigo. Então, nós estamos todos os dias nos a contaminar pelo trigo ou por os sítios, os ambientes onde existem esta proteína que é o glúten. Então, o Asha Gluten Free surge como uma solução para um problema pessoal. Exatamente, surgiu para um problema pessoal, porque eu precisava ter um alimento para mim. Então, quando comecei a fazer as coisas para mim, percebi que não era sozinha, que outras pessoas também têm o mesmo problema que o meu. Então, foi daí que a Asha Gluten Free nasceu, para poder ajudar a mim e outras pessoas que também têm o mesmo problema. Então é uma Asha que se levanta para resolver um problema pessoal, mas que ao mesmo tempo acaba ajudando a toda uma comunidade. A todo um país, a todo mundo. É verdade, porque são muitas pessoas com intolerância. Exatamente, cada vez mais existem pessoas com esta questão do glúten, da alergia, da doença autoimune como a alergia, outras têm a intolerância, ou podem comer, mas não é tão forte como o meu. Mas mesmo assim as pessoas têm que tirar esta proteína porque faz mal. Cria uma inflamação. O que é a doença celíaca ou a intolerância ao glúten? Como é que reage no nosso organismo? Ele inflama o nosso intestino e o intestino delgado fica inflamado e já não absorve os minerais e as vitaminas necessárias para um corpo normal funcionar. Então, isso é como o nosso intestino é como se fosse um segundo cérebro. E se o nosso intestino não está bom, como é que o nosso cérebro vai funcionar?
Então, toda a informação necessária para um organismo saudável, não há comunicação, porque a nossa base está doente. Então, isto cria uma inflamação no intestino, as vilosidades atrofiam e não absorvem as vitaminas e os minerais necessários para um corpo saudável. Isso eu comecei a perceber, porque quando fui diagnosticada, disseram que tens que tirar. Eu disse, mas por quê? Disseram, não podes mais comer. Foi muito difícil para mim. Principalmente às vezes quando a Asha é a única em casa. Exato. E os outros estão... Mas esta doença é genética. A minha família, da parte da minha mãe, tem este problema. Só que é aquela coisa, não havia esta informação. Então, quando eu comecei a procurar, veio um médico para aqui, para Moçambique, e fez as análises e disse, olha, tu tens este coisa, mas os meus pais, a minha mãe ou a família da minha mãe não sabia deste problema e como resolver, de certeza, porque isto provoca cento e tal doenças. E às vezes a minha mãe morreu de cancro, e uma das minhas irmãs também, e pode ser uma das coisas por causa da inflamação, porque ela ataca todo o organismo. Ela ataca para poder sobreviver, ele começa a atacar o próprio corpo. Porque a imunidade está tão enfraquecida que ela vai à procura desta proteína que está no corpo e não consegue. Ele vai se atacando, auto-atacando. Então, eu agradeço, eu digo graças a Deus que eu descobri a causa e comecei a fazer a minha alimentação sem glúten. E quais são os produtos que a Ansha Gluten Free oferece? Olha, só não sabemos ainda fazer massa folhada, mas todas as outras coisas que nós usamos, podemos fazer pães, bolos, mas chamamos-se rissóis. É verdade que não é igual a coisa, porque a proteína, o glúten, quando nós fazemos uma massa de pizza, ela aquela elasticidade. Não temos uma proteína tão poderosa como a do trigo. E por que isto? Quando no passado, o nosso trigo não tinha tanto glúten. Então foi transformado este glúten e que o nosso corpo não reconhece. Por isso que vai criar esta inflamação essas intolerâncias todas, exatamente. E isso faz com que as pessoas tenham a diabetes tipo 2, asmas, enxaqueca, e sinusite. Dizem que todas as ites são provocadas pelo glúten. Mesmo até algumas borbulhas e manchas. Eu tinha uma mancha aqui, e fazia muita comichão nas axilas, aqui no peito, aqui esta parte do coisa, na virilha. Às vezes a pessoa fica com muita comichão. Pode ser também provocada por esta inflamação do nosso corpo. E quais são as combinações que a Ansha faz nas farinhas para poder afastar o glúten? Nós usamos a tapioca, a maizena, usamos arroz, a mapira, a mechoeira. São várias farinhas que nós usamos para fazer um pão mais funcional, um pão que é mais saudável para o nosso organismo e uma fermentação mais longa. E nós, quando fazemos esta fermentação mais longa, ela faz com que o nosso corpo absorva melhor
nós sentimos mais alimentados. Por quê? Porque os açúcares das farinhas, elas são quebradas. Já não vai interferir no nosso organismo. Então, ele vai ajudar com que o nosso corpo absorva melhor o pão, ou às vezes podemos fazer um biscoito salgados, né? Com a fermentação. Até os bolos normais existem. Nunca fiz bolo com fermentação longa, mas pode-se fazer. Um pão mais pesado, como o panetone, é o panetone que faz-se, ou pão de leite, que é doce, pode-se fazer com esta fermentação. Então ela vai dar ao organismo aquilo que ela precisa. E a pessoa fica muito melhor satisfeita só de comer um pão com fermentação mais longa. E olha que não é só para pessoas com intolerância, às vezes para pessoas também estão a tentar perder peso, Exatamente. porque ajuda a desinchar. Exatamente, e porque ajuda aquela inflamação, vai ajudar. Isso leva um tempo para estas coisas acontecerem. Eu perdi 20 quilos em um ano.